Então a ideia é estudar o capítulo, inicialmente o capítulo 5 e 6 do livro do Evans, tá? E para isso vamos relembrar algumas coisas, começar estabelecendo algumas notações. A primeira delas é uma notação que vai ficar fixa praticamente para toda a nossa discussão, para o curso todo, que é um aberto do RN. Tá? Então vamos denotar por U maiúsculo um aberto do RN. Tá? Então U aberto. Na maioria das vezes vai ser limitado. Muitas vezes alguns teoremas não precisa dessa condição de limitado, mas para os problemas a gente vai considerar o limitado e a fronteira de U, vou colocar assim, suave. Já vou explicar o que isso significa, né? Então du é a fronteira de U, né? É maneira que o fecho de U é igual a U união com a fronteira, tá? E U um aberto limitado do Rn. Em geral, um aberto limitado, né, às vezes é chamado de domínio. É uma nomenclatura muito usada em EDP, então quando se fala domínio, é um aberto limitado do Rn. Tá? E fronteira de U suave, significa o seguinte. Vamos fazer aqui um desenho do conjunto U. Fronteira suave é algo parecido com o que eu desenhei. Essa fronteirinha aqui feita sem bicos, podemos dizer assim, né? Então significa que para todo pontinho aqui, x0 na fronteira, então para todo x0 pertencente à fronteira de U, ela pode ser localmente aqui parametrizada por uma função suave. Só que como U é o Rn, é um subconjunto do Rn aberto, né? Então é parametrizado por uma função gama de Rn-1. Você pode pensar informalmente que ela leva um pedacinho aqui do Rn-1 e cola nesse pedacinho da fronteira. Podemos pensar desse jeito. E essa gama é suave. Suave, em geral, no livro, significa ser infinito. A gente gosta de falar suave para significar diferenciabilidade e quão diferenciável quanto você precisa. Então, por exemplo, se você fala essa função é suave, então se na sua discussão você precisa que tenha uma derivada, então já está aceito que ela tenha uma derivada. Você precisa de duas derivadas e derivadas contínuas. Então, suave acaba entrando como uma linguagem para quantas derivadas quanto você precisa. No livro, suave significa ser infinito, ou seja, o, tudo possível, né, que você tenha de derivadas. Então, para todo x0 pertencente à fronteira de U, existe, é uma definição um pouquinho mais geral disso que eu acabei de falar, existe um R maior do que zero e uma função gama de Rn-1 em R suave, tá? Ou seja, se você está exigindo uma derivada, você está falando que essa função é C1, por exemplo, então a gama é C1. O mesmo nível CK, então a gama é CK, o mesmo nível de suavidade. Tá o quê? Olha só, quando eu fizer U intersecção com a bola de centro x0 e raio R, isso vai ser igual aos pontos da bola, porém, em Rn, né? Porém, o xn é maior do que o gama de x. X aqui, x1 até xn. Ou seja, se você vai pegar então, para cada x0 vai existir aqui uma bolinha. De maneira, quando eu intersectar essa bola com o conjunto U, tá?
eu vou obter esse pedacinho aqui de cima. Tá? Ou seja, o ponto xn é maior do que a gama do ponto x. Equivalentemente, a gente pode pensar que essa gama é uma funçãozinha suave que parametriza a fronteira. É que essa condição aqui é um pouco mais geral para dar uma espécie de orientação. Então, se você pegar um outro pontinho, aqui, quando você intersectar, você vai ter essa parte aqui. Então, para todo ponto da fronteira, você tem possivelmente uma outra função gama, né? Não necessariamente a mesma função gama, mas o importante aqui é que é uma função suave. Tá? E, sim, exatamente, de x, né? Isso, ó, x aqui é um ponto x1 até xn, tá? Então, conforme o x vai variando aqui dentro, né? A enésima coordenada xn satisfaz essa condição, né? Xn é maior do que gama do próprio x, tá? Mas a ideia é essa mesmo, que localmente a fronteira do conjunto U é uma variedade de dimensão n-1, localmente. E a gente vai inclusive usar isso nas discussões, por exemplo, para calcular a derivada n-1 dimensional em cima da fronteira. Usar teorema de Green e coisas nessa direção. O legal daqui é que, então, suave, aí a gente vai trocar o adjetivo suave por geralmente CK, na maioria dos casos C1, né? Ou pode ser até analítica, dependendo da situação. Tá? Então, geralmente é CK, K, vai 0, 1, 2, pode exigir só que seja contínua, né? Ou pode ser fronteira Lipschitz, tem também esses problemas, né? Então, a notação que a gente usa é falar que o pertencente a fronteira de U pertence a CK. Então, quando aparece a fronteira de U pertence a CK, é exatamente isso, que ela é uma variedade, cada ponto é localmente uma variedade CK. Ela pode ser parametrizar umas coordenadas locais ali. Bom, qual que é a vantagem dessa definição que a gente fez aqui, de ter uma fronteira CK? É que para todo ponto, então se a uma outra observação também, que às vezes informalmente a gente fala que U é suave. Então, como assim um conjunto ser suave? Né? Um conjunto é suave quando a fronteira é suave. Tá? Nesse caso, quando a fronteira de U é C1, por exemplo, é bem definido um campo que é dado pelos vetores unitários. Vou colocar exterior. Vamos chamar assim Ni1 até Ni-N. Ou seja, se temos aqui a fronteira C1, então para todo pontinho aqui é bem definido esse vetor unitário nesse ponto. Para cada ponto você tem esse campo de vetores unitário externo, normal, né, a essa fronteira. E a gente então vamos usar aqui uma notação C1 de U fecho, tá? Para significar as funções diferenciáveis, as funções, vou colocar assim, as funções diferenciáveis, vou colocar as funções com derivadas contínuas, né? U
pequeno do U grande, tá? Vamos precisar ter paciência aqui, porque U pequeno, vou manter a anotação do livro, mas o problema é que o meu U pequeno acaba aparecendo o grande, que também acaba aparecendo a união. Mas com o contexto vai ficar claro, então as funções U pequeno, do aberto U grande, contido em Rn, tá? Em R. Então agora o contexto deixou claro que derivadas aqui, eu estou me referindo às derivadas parciais. Então C1 é as funções que possuem todas as derivadas parciais contínuas. Eu disse derivadas contínuas, tá? Só que essa barrinha aqui significa ainda que derivadas contínuas, vou colocar assim, né? As funções U, vou arrumar então, vou fazer assim, ó. Então é as funções U pequeno de U grande de Rn em R, com as primeiras, né, derivadas parciais contínuas. Aí, essa barrinha aqui indicando o fecho, significa que essas derivadas parciais contínuas, além de existirem derivadas parciais contínuas que se estendem continuamente a o fecho. Ou seja, as derivadas são contínuas no aberto U, mas elas também se estendem continuamente até o fecho. Eu posso calcular essas derivadas no fecho, ou seja, na fronteira do conjunto U. Então elas se estendem continuamente até a fronteira do conjunto todo, o fecho. Tá? Por exemplo, se você. E C1, aí já então fica claro, né? Agora CK. O barra, as funções que têm K derivadas parciais, né? Possuem as derivadas parciais de ordem K, desculpe, tá? Então tem as derivadas parciais de ordem K, que se estende continuamente até a fronteira. E colocar CU sem menção nenhuma a derivada significa as funções contínuas que se estendem continuamente até a fronteira. Por exemplo, toda função uniformemente contínua pode se estender até a fronteira. Tá? Então, o que é interessante? Para esse caso, se uma função nesse contexto, então se a fronteira do conjunto U é C1 e a função U é C1 de U barra, tá? Possui as derivadas parciais e se estende até a fronteira, as derivadas parciais de ordem 1, então a gente pode calcular a derivada direcional na direção desse vetor conormal V. E é o que a gente define então, del U, del ni, V não, é ni, né? Como sendo ni produto escalar com o gradiente de U. A derivada direcional. E aqui a gente chama derivada normal. Então o contexto quase que sempre vai ser esse. Um conjunto U aberto limitado com fronteira suave. Em particular, cada ponto é bem definido. Cada ponto é localmente uma variedade. A fronteira, né, é localmente uma variedade. É bem definido esse vetor normal. E como a U é uma função suave que se estende até a fronteira, a gente pode calcular a derivada direcional na direção desse vetor ni ali, que a gente chama de derivada normal. Tá? Bom, ainda falando de derivadas, vamos fazer aqui mais uma relembrar aqui. Então, por exemplo, né, uma anotação que a gente usa, se U é uma função CK de U grande, aqui então CK de U grande, as derivadas parciais existem e são contínuas. As derivadas parciais de ordem K, então eu vou colocar aqui, né, del KU del XK del XI K para ir de 1 até N, ou seja, todas as derivadas parciais de ordem K
existe, tá? E são contínuas. Sim. Vou escrever então isso, melhor até para não achar que é só as de ordem mais alta, né? Então, esse daqui é o todas as derivadas. Vou colocar de ordem K existem e são contínuas. Agora vamos discutir isso dentro do que você falou, considerar todas as derivadas, inclusive as mistas, tá? Então, qual que é a notação, qual que é a ideia? Se o K é igual a 1, então tem as derivadas de ordem 1. E aí a gente destaca então o gradiente de U, que é, aí eu vou escrever assim, já na notação de EDP, o x1, o x2, até o xn, então o u está fixado, um aberto do Rn, tá? E o xi nada mais é do que a derivada de u em relação à variável xi, tá? Aqui não temos mistas. Se k é igual a 2, aí como é que a gente denota todas as derivadas de ordem 2? A gente usava a matriz hessiana, né? O x1, a diagonal era o x1 até o x1 xn, o xn até o xn. E aí aqui, né, nós estamos mantendo a ideia, o xj é igual a derivada em relação a xj. Como estamos exigindo que elas são contínuas, então você pode permutar o i com j, né? Essa daqui é a matriz hessiana. Tá? Até aqui tudo bem, né? A gente estuda no cálculo essas ideias. Agora, para a ordem maior, por exemplo, para a ordem 3, imagina que a gente tivesse ordem 3 agora. Uma maneira interessante que a gente pode pensar é, então a matriz hessiana aqui é uma matriz n por n, né? Se tivesse ordem 3, a gente poderia pensar numa matriz que tivesse mais uma dimensão, ou seja, n por n por n, tivesse linhas e colunas e ainda uma profundidade, e dessa forma a gente escreveria n elevado ao cubo, uma quantidade n elevado ao cubo de derivadas parciais de ordem 3 envolvendo todas as possíveis derivadas mistas. Ok? Então, em geral, quando se fala derivada, as derivadas parciais é um conjunto, né, que envolve todas essas derivadas parciais, inclusive as mistas. É uma maneira de fazer isso, então, satisfatória, né, para k maior do que 2, é a gente utilizar a ideia de multiíndice. Então, vamos chamar de alfa, um vetorzinho assim, ó, alfa 1, alfa 2, até alfa n, tá? Nós vamos chamar de multiíndice. Eu disse que já viu isso, estamos só recordando, né? Alfa i é um inteiro positivo. A norma de alfa é a soma, alfa 1 mais alfa 2 mais alfa n. Né? E quando a gente escreve, então, a derivada dk, vai ser a nossa notação, dk, u de x, eu quero representar todas as derivadas de ordem k, parciais de ordem k. Então eu quero que essa notação seja todas as derivadas parciais, né, de ordem k. Então,
uma maneira de fazer isso é escrever então assim, usar o multiíndice. É a d alfa, o x, tais que a norma de alfa é igual a k, onde d alfa u de x é você calcular uma notação assim, né, d módulo de alfa o x em relação a d x1 alfa 1 até dx del xn alfa n. Que nada mais é então você fazer a derivada em relação ao primeiro índice que aparece aqui, alfa 1, da variável x1. Depois você vai derivar alfa 2 da variável x2 até derivar alfa n da variável xn de u. Tá? Então, é um elemento, então esse d alfa u de x é um elemento dessa matriz, digamos assim, n vezes n vezes n vezes n, k vezes, que está todas as possíveis combinações feitas das derivadas parciais mistas de ordem k. Tá? E também poderia ser a derivada de ordem k sem, né, sem ser a mista, você está numa espécie de diagonal n elevado a k dimensional. Tá? Então, esse elemento aqui, o conjunto de todas as derivadas, a gente pode pensar como essa matriz gigante, ou pode pensar também como um elemento de R n elevado a k. Se você pegar todas as linhas dessa matriz multidimensional e colocá-las em ordem, você vai ter um elemento de um Rn elevado a k. Tudo bem? Ok? Por que eu estou querendo fazer isso? Porque faz sentido, então, uma vez que entender como um elemento de Rnk, faz sentido eu calcular a norma de dk de u de x. Tá? É a norma no Rnk. Então, a barrinha aqui pra gente vai ser a norma, sempre a norma num Rn. Pode variar, pode ser o Rn, o Rnk, tá? Legal. Então, em particular, o livro gosta de usar a notação e, dependendo como for, a gente pode usar, dependendo como for, não. Mas mantendo então essa ideia do dk, ele gosta de utilizar, né, du, assim, para ser as derivadas parciais de ordem 1, que nada mais é do que o gradiente, tá? d2 de u é a hessiana. Então, du, o gradiente, alguns livros gostam de usar gradiente de u, ele gosta de usar du, aqui nós vamos usar os dois conforme for. Podemos usar du, mas às vezes para escrever algumas equações bonitinhas, né, envolvendo o gradiente, a gente usa a notação tradicional. Então, essa daqui é uma norma da derivada de ordem k. Tá? Bom, então, uma vez que a gente já tem estabelecida aqui uma notação para derivadas, o que nós vamos relembrar agora e discutir basicamente é um pouco de funções, espaço de funções. Tá? E a motivação para isso, antes de eu sair falando um monte de espaço de funções, eu acho que eu posso dizer bem rapidamente tentar fazer uma motivação, que é a seguinte: no primeiro curso de EDP, acho que talvez você tenha estudado equações do calor, poderia até ter um termo forçante, equação da onda. Pode colocar aqui mais uma f, se for o caso, né? Tá, aí fica a equação de Poisson, mas vou deixar assim elíptica mesmo. Nessa forma, né, de operador. E também você pode ter estudado o Laplaciano de u igual a zero, que são os modelos de equações, são os protótipos, né? Então, essa daqui é a equação de Laplace, que é o modelo para a equação elíptica.
Modelo para equação elíptica. Elíptica. Poxa, escrever em inglês é mais fácil que português. Vamos lá. Elíptica, né? Tem a equação do calor, que é o modelo para as parabólicas. As equações parabólicas. E a equação da onda, as hiperbólicas. Quando você fez o primeiro curso de EDP, provavelmente você deve ter visto que as equações elípticas, uma solução U que satisfaz a equação de Laplace, é o que a gente chama de funções harmônicas. E elas são tudo de bom que a gente possa imaginar. Sem infinito, tem uma boa representação através de médias e são funções excelentes. As parabólicas e as hiperbólicas, e estudamos várias propriedades de funções elípticas. A gente, estudando no primeiro curso, a gente vê que essas três equações comportam de maneira um tanto quanto diferentes. E, ao resolver problemas do tipo problemas de Cauchy, ou problemas de fronteira, de valor do tipo U de t, por exemplo, igual menos Laplaciano de U igual a uma f num conjunto U, aberto, fechado, aberto, limitado com fronteira suave, e por exemplo, U igual a G na fronteira de U. Tá? Isso envolvia algumas técnicas de fórmulas de representação, onde aparecia a função de Green. E, em geral, a gente conseguia fazer isso, pelo menos no livro do Evans faz isso, e a maioria dos livros, a ideia é, a gente só consegue resolver isso se o U for de alguma forma amigável. E ainda assim dá muito trabalho. Então você achar a função de Green no semi-espaço, a função de Green numa bola, mas funções de Green num conjunto geral, já fica uma coisa um pouco mais complicada, né? Então, exibir uma expressão, uma U explicitamente aqui, dá um pouco de trabalho, né? Não é uma tarefa fácil, isso vai depender da cara do U, ok? E também, para funções de primeira ordem, do tipo f do gradiente de U, Ux igual a zero, então EDP de primeira ordem, de ordem 1, nós temos um método bem interessante que era o método das características. Tá? Então, para a função de ordem 1, os métodos da característica dão algumas respostas bem interessantes. E para de ordem 2, essas aqui são equações de ordem 2, a gente tem fórmulas de Green, fórmula de representação. Também pode usar também um pouquinho de séries de Fourier, se é o dado inicial, se essa G tem uma série de Fourier interessante, então a gente pode tentar escrever essa função U de alguma forma, né? E aí a gente vê que essa série de Fourier é uma combinação infinita de funções suaves, né? E o que nós vamos fazer aqui, e ainda assim depende dos dados iniciais, essa condição inicial, né? O que nós vamos fazer aqui é resolver, por um lado, equações desse tipo para qualquer valor de U. Então, um objetivo ambicioso de ordem 2. Já, uma vez que as de ordem 1, o método da característica dá um resultado satisfatório, porém, a nossa preocupação é fazer uma espécie de teoria qualitativa. Então a nossa ideia é resolver EDPs. Então o nosso objetivo aqui nesse curso é resolver EDPs. Vou colocar resolver entre aspas, tá? De ordem 2, tá? Ou seja, equações desse tipo aqui, hiperbólicas, parabólicas, elípticas. A elíptica aqui já ficou bem resolvido no primeiro curso, então nós estamos mais do tipo parabólicas, né? Tá? E elípticas, no caso, quando você pode ter um operador um pouco mais geral que o Laplaciano. Só que agora o nosso ponto de vista seria de uma teoria qualitativa.
Ou seja, nós vamos mostrar existência e unicidade, discutir existência e unicidade para funções, para essas EDPs, em funções em algum espaço de funções. Então, basicamente, a gente não vai exibir uma forma de representação, falar, ó, a U é igual à convolução da solução fundamental com o termo forçante, como a gente fazia no caso das formas de representação. Nós vamos dizer, olha, nesse espaço aqui, essa equação tem uma solução única que satisfaz essa condição nesse espaço de funções. Então, o que a gente precisa é estudar esse espaço de funções e depois a análise funcional naturalmente vai dizer para a gente como as coisas se comportam dentro desse espaço. Então é para isso que o nosso objetivo agora é tentar definir esse espaço de funções. Bom, então vamos relembrar algumas coisas que a gente sabe de funções, de espaços de funções basicamente. Bom, primeira, a gente já viu algumas, tem as funções contínuas, as funções CK, mas o que a gente vai fazer inicialmente é, eu falei já de aberto do Rn, o conjunto U é aberto do Rn, então o Rn é um espaço onde a gente vai usar a topologia do Rn, topologia usual, então Rn, possivelmente inclusive produto interno, então Rn é o espaço com toda a topologia que a gente precisa, toda a noção de produto interno, espaço de Hilbert, de fato, e a gente ainda vai utilizar o Rn como um espaço de medida, tá? Ou seja, vamos considerar a sigma álgebra, vou colocar assim informalmente, tá? A sigma álgebra de Borel e a medida de Lebesgue. Sigma álgebra de Borel, os conjuntos Borel os conjuntos Lebesgue mensuráveis, em particular os abertos e os fechados. Então, são conjuntos, e as uniões e intersecções de abertos e fechados são conjuntos mensuráveis, são conjuntos que a gente consegue medir, e a medida é a medida de Lebesgue, tá? Então, para a notação de medida de Lebesgue, a gente acaba utilizando a mesma notação que norma. Então, se A está contido em Rn, então A, Lebesgue mensurável, um conjunto que a gente consegue medir, então a gente vai denotar assim, ó, o módulo de A, tá? Para significar a medida de A. Então agora o Rn está munido não só de toda a topologia, a norma do Rn, mas também agora uma medida de Lebesgue. Então a gente consegue medir tamanho de vetores, mas também tamanho de conjuntos, tá? A medida de conjuntos. E claro, uma vez que a gente entende o Rn como um espaço de medida, né, com a medida usual, a medida de Lebesgue, as integrais, né, desse tipo, por exemplo, a integral de u de x no conjunto u dx. Então aqui é a integral múltipla, né, a integral no Rn, só que agora é a integral de Lebesgue. Bom, então nesse contexto, vou aqui definir, relembrar talvez, a noção de suporte para uma função. Então, u pequeno é uma função de u, tá? Do Rn em R, ok? E a gente denota o suporte da u, supp de u, como sendo um conjunto de todos os pontos x pertencentes a u, tais que a u de x é diferente de zero, porém aqui a gente toma o fecho. Tá? Então, o que é o suporte de uma função? De maneira bem grosseira, é o conjunto onde a função não é zero. Mas a gente está, de fato, interessado no complementar do suporte. Então, fora do suporte, a função u é zero. Um pouquinho mais interessante ainda, fora do suporte, como eu coloquei esse fecho em cima, fora do suporte, dado qualquer pontinho fora do suporte, existe uma vizinhança desse ponto onde a u é zero. Tá?
a gente então denota CC de U grande como sendo as funções contínuas com suporte compacto. Então a U pertencente a C de U, e aqui C de U então é as funções contínuas, tá? Tais que o suporte da U, que é esse conjunto aqui do Rn, né? Na verdade esse conjunto de U, inclusive, subconjunto de U é compacto. Então o Czinho aqui, o Czinho embaixo, significa que esse suporte é compacto. Tá? E se a gente quiser colocar um pouquinho mais de diferenciabilidade, a gente pode usar também C infinito C de U como sendo as funções com suporte compacto e, ao mesmo tempo, C infinito. Tá? Ou seja, ela tem suporte compacto, mas também tem infinitas derivadas. Esse conjunto aqui é importante, que a gente vai chamar ele de conjunto das funções testes. E, então, só para destacar, uma função φ é uma função teste, ou seja, quando ela pertence ao conjunto C infinito C de U, significa então que φ possui todas derivadas, e todas aqui significa ordem, né? Derivadas de todas as ordens e contínuas. E o que é legal é que φ é igual a zero em fronteira de U. Então, uma função φ tem suporte compacto em U, significa que ela se anula na fronteira de U. Ok? Legal. Vamos lembrar então, relembrar um outro, já que nós estamos falando de espaço de medida, né? O espaço LP. Então, se P, vamos considerar que P maior do que 1. De fato, vou colocar assim, ó. 1 menor do que P, menor do que o infinito. Vamos definir aqui então o espaço menor ou igual ao infinito. Então vamos relembrar, né? O LP de U são as funções U pequeno definidas em U, em R, tá? Tais que a U é mensurável, ou seja, a imagem inversa de qualquer conjunto mensurável também é mensurável. Então você pega um conjunto que é possível você medir ele, conjunto que dá para você calcular a medida de Lebesgue, a imagem inversa dele pela função f também dá para medir, também é Lebesgue mensurável. E essa norma aqui LP de U é finito, tá? Onde se o P está entre 1 e é menor do que infinito, a norma U LP, a gente fala norma P, né? Tá? É igual. Então, ó, a integral, já que ele está em LP, então a integral de U elevado a P dx, e aqui eu estou omitindo a variável U, tá? É U de x, tá? Essa integral ainda elevado a 1 sobre P. Então, se o módulo dela elevado a P é integrável, então, se a gente elevar 1 sobre P, também vai... Integrável significa ser finito, tá? Essa integral de Lebesgue é finita. E 1 sobre, elevado a 1 sobre P é finito. Então, se isso daqui é finito, esse conjunto é o conjunto LP. As funções P integráveis. Tá? E se P é igual a infinito, a norma U, L infinito de U, tá? Olha, a gente queria fazer algo do tipo, o L infinito é as funções limitadas, mas a gente
tem uma questão, eu queria fazer isso aqui, né? O sup para x pertencente a u do u de x, né? Então essa a gente queria falar. Se a função é limitada, isso aqui é a norma de u, da função u. Só que, como nós estamos, já vou explicar já, a gente coloca um S, é o supremo essencial, e definimos, né, que u é essencialmente limitada quando existe um k constante, né, tal que o módulo da u de x é menor igual a k quase sempre em u. E vamos relembrar aqui então, vou explicar tudo isso. Vamos lá. Então Rn tem a medida de Lebesgue, QS vai significar quase sempre. Muitos usam QTP, né? Tá? Para dizer que vale a menos no conjunto de medida nula. Então uma propriedade vale QS quase sempre, ou QTP, quando vale a menos de um conjunto de medida de Lebesgue zero. Então a menos um conjunto de medida nula. Tá? E a medida de Lebesgue está implícito quando eu falo medida. Então, as funções essencialmente limitadas, se ela é u de x é menor ou igual do que k, quase sempre. Então ela é limitada menos num conjunto de medida nula. E aí o inf, neste caso, definimos, né, o sup essencial, S sup, de u, como sendo, vou colocar assim, né, u, como sendo o ínfimo desses limitantes superiores. Ou seja, então, o sup da função u de x é a menor cota superior, o menor limitante superior, é o ínfimo dos limitantes superiores. O sup essencial é o ínfimo, né, o menor limitante superior quase sempre da função u. É o ínfimo de k, tais que o módulo da u de x é menor ou igual do que k quase sempre. Ok? Exatamente. A integral indifere num conjunto de medida nula, né? O fato, então, duas funções. Então, essa questão é interessante porque, olha só, o que a gente quer. Então, quem que é o espaço LP? Então, o LP de U, agora o P aqui pode ser 1 até o infinito, tá? Estou colocando P menor ou igual para poder ser infinito. LP com essa norma P é o que a gente chama de espaço LP, tá? Só que a gente quer trabalhar de fato num espaço normado. Então, para ser uma norma, isso daqui, da maneira como está, ele é só uma seminorma. Ou seja, o que é uma seminorma? Uma seminorma, vou colocar aqui no cantinho que vai aparecer inclusive nos exercícios. Isso, por exemplo, não necessariamente é verdade que se a norma de U é igual a zero, se somente C, U é igual a zero. Vou colocar um xizinho assim, tá? Vou dizer que isso vale todas as propriedades de norma, exceto essa. E é o que acontece aqui. Como a integral de Lebesgue não reconhece um conjunto de medida nula, então uma função integral de u é igual a zero. Se a integral de u, vou ainda colocar aqui, fazer mais um cantinho aqui. Então, se a integral de Lebesgue de u, se a integral de u é igual a zero, então
U é igual a zero a menos de um conjunto de medida nula. Então, para que essa norma aqui P, né, para que essa seminorma P fique uma norma, a gente, U é igual a V, sendo que duas funções são iguais se U é igual a V quase sempre. Então a gente reconhece, faz uma classe de equivalência, dizer que duas funções são iguais se elas diferem no conjunto de medida nula. Então a gente até fala informalmente que as funções são definidas quase sempre, né? Definidas a menos no conjunto de medida nula, tá? Então nesse sentido, a norma P vira uma norma, e aí eu vou deixar para vocês relembrarem ou revisar que o espaço LP, então para relembrar um pouquinho do espaço LP, desigualdade de Holder, nós vamos usar, mas na hora que for usar eu coloco e relembro inclusive, mas o interessante aqui é que esse espaço aqui é um espaço de Banach. Ou seja, um espaço normado completo. Toda sequência de Cauchy toda sequência de Cauchy é convergente. Tá? E no caso particular que P é igual a 2, isso aqui vai ser bem útil para a gente também, o L2 de U é um espaço de Hilbert. Tá? E aí o produto interno de duas funções é a integral de uma contra a outra. O V é o produto interno, vou usar, ainda não estabeleci uma notação produto interno, mas vou colocar assim o V. Integral de U contra V é um produto interno que origina, que dá origem, né, à norma L2, ou seja, essa norma é proveniente desse produto interno, então L2 de U é um espaço de Hilbert. Tá? Então vou deixar para vocês fazerem, relembrar um pouquinho sobre os espaços LP. E tem dois livros que fazem essa revisão de maneira muito prática e objetiva e muito boa também. É o livro do Bresis, que é Equações Diferenciais, Partial Differential Equations e Functional Analysis, Equações Diferenciais Parciais, e o livro do Adams. O livro do Adams é clássico, chama Sobolev Spaces, Espaço de Sobolev. Tá? Esse livro aqui é um livro só de espaço de Sobolev. Vai uma vida inteira e alguns outros espaços também de interpolação. Mas nos primeiros capítulos, no Adams, logo no primeiro capítulo, ele faz, no primeiro e segundo capítulo, ele faz uma revisão do LP bem completa e bem direta. O do Bresis, se eu não estou enganado, faz no capítulo 4. Uma revisão também sobre espaços LPs, inclusive coisas sobre medidas. Então uma leitura rápida ali, uma folhada por cima, você já vai relembrar o que a gente precisa saber. Como por exemplo, mais um espacinho que vai ser útil para a gente aqui é o LP block de U, tá? Que são as funções de U em R, tais que a U pertence ao LP de V maiúsculo aqui, para todo V fortemente contido em U. Vou explicar o que é isso. Então, V fortemente contido em U, então U é um aberto limitado para a gente. Significa que o V está contido em U e o fecho de V também está contido em U. Tá? Em geral, a gente também fala, isso daqui significa compactamente contido, né? O fecho de V é compacto, mas como nós estamos supondo U limitado, nesse caso no Rn, naturalmente o fecho de V vai ser compacto. Então, se o U não for limitado, quando essa notação assim fortemente contido, vou escrever aqui embaixo, fortemente, significa que o fecho do V também está contido no U. E esse fecho é compacto. No caso limitado, naturalmente é compacto. Então é o LP lock, ou seja, ela localmente está em LP. Para todo compacto que você pegar dentro de U,
ou para toda bolinha que você pegar dentro de U, para toda abertinha que você tiver dentro do U, você toma o feixe e que o feixe está contido lá dentro. Então, suponha que aqui está o conjunto U. Para todo ponto que você pegar aqui, para toda bolinha aqui, que não toca a fronteira, o feixe está totalmente contido dentro de U, o U é aberto, né? Então ela é LP nessa bolinha. Ela pode não ser LP, ela pode não ser P integrável em todo o U, mas para todo pedacinho de U ela é P integrável, ok? Então é o LP lock. Em particular, o L1 lock de U é as funções localmente integráveis. Aqui também eu gosto de usar uma notação um pouquinho diferente do livro. Quando eu falo L1 de U, para mim é as funções integráveis. Vale só chamar a atenção quando vai ler o livro chama de somável. Tá? Integrável para ele pode acontecer da função, a integral de Lebesgue existe ser infinita, uma das partes positiva ou negativa. Mas integrável para mim é o L1. Tá? Então quando vê somável, significa que ela é integrável ou a integral é finita. Tá em L1. Ora, então o que a gente fez até agora? Falamos do espaço das funções contínuas, das funções CK, falamos aqui desse espaço LP, tá um monte de espaço, um monte de informação, mas já já elas vão se conectarem. Então, antes ainda de partir para dar uma explicação de por que eu estou fazendo esse monte de espaço, eu quero falar mais um espacinho, que também é bem interessante, mais um espaço de função, que é o espaço de Holder, tá? As funções Lipschitz em particular tem um papel interessante, porque ela é uma espécie de classe de suavidade, né? Ela não é nem só ela informalmente ela mora entre as funções, ela está entre as funções contínuas e as funções diferenciáveis. Nem sempre ela é diferenciável, mas ela é sempre contínua, então ela está fazendo uma espécie de intermediário ali entre esses espaços. Então, deixa eu definir aqui o espaço de Holder. Então vamos lá, ó. O contexto sempre é o mesmo. O U contido em Rn aberto, tá? E a função U pequena é uma função desse U em R. A gente fala que U é Lipschitz ou Lipschitziana, tá? Quando existe um C constante, tá o quê? Então, ó, U de x menos U de y são pontos em R, então faço a diferença e tiro a norma. Isso fica menor ou igual que a constante C, x menos y. Tá? Então isso aqui vale, claro, né, para todo xy pertencente a U. Então ela é Lipschitz em todo o domínio U. Localmente Lipschitz, se ela fosse para todo conjunto V fortemente contido em U, ela fosse Lipschitz só nesses conjuntinhos V. Tá? Mas é Lipschitz quando vale essa condição. E U é Holder. Com expoente. Vou usar aqui gama também, mas não é o mesmo gama. Vou usar θ, vai. Θ pertencente. Θ pertencente ao intervalo aberto 0 e fechado no 1. Então ela é holder de expoente θ. Né? Quando? Se existe uma C constante. Tá o que? Vale uma coisa parecida com o Lipschitz. U de x módulo de x menos módulo de U de y é menor ou igual a C x menos y para todo
xy pertencente a U, e o θ entra onde? O θ entra como expoente aqui em cima, ó. Tá? Módulo de x menos y é menor ou igual do que cx menos y elevado a θ. Então, em particular, quando θ é igual a 1, ela é Lipschitz. Tá? Holder com expoente 1 significa ser Lipschitz. Tá? Bom, então, se o U, uma discussão que a gente já fez um pouquinho, se U é limitada, então essa expressão aqui, ó, vou colocar limitada e contínua. Se eu fizer o sup da U de x para x pertencente a U, isso pode, se a U for ilimitada no domínio U, então ela pode, ela não existe, esse sup pode ser infinito. Né? Então, se ela é limitada, esse sup é finito. Tá? Se ela é limitada. Então, eu defino isso como sendo a norma U, C de U, barra, como sendo esse sup aqui. A princípio é só uma definição, não estou falando de norma, é só uma definição. Se ela for limitada, isso fica finito. Se ela for ilimitada, isso não é bem definido, tá? E eu coloquei esse U barra porque se ela for C U barra, ou seja, eu já falei, né, as funções uniformemente contínuas. Então, esse U barra significa, a notação do livro, que essa função pode ser estendida até a fronteira do U. Ela está definida em U, mas ela também pode ser estendida até a fronteira. E nesse caso, uniformemente contínua, nesse caso dela ser estendida até a fronteira, ela fica limitada. Senão ela não poderia se estender até a fronteira. Então, se ela é limitada, essa norma aqui, essa expressão aqui, é bem definida. Então, nesse caso aqui, se a U. Então, se U é uniformemente contínua, então, essa expressão aqui, C útil, é finita, né? Ou seja, é bem definida. Legal. Então, o que eu quero fazer é definir uma norma nesse espaço aqui das funções holder, que satisfazem essas condições. Tá? Então, eu defino essa expressão aqui, que vai ser uma norma daqui a pouco. Já vou falar. Dá para ver que, se, por exemplo, no espaço C1 é uma norma. Tá? Então, note seu fecho, né? Note que isso daqui é norma no espaço das funções uniformemente contínuas, ou no espaço das funções contínuas limitadas. Tá? Dá uma norma. E para definir no espaço de Holder, eu defino aqui uma seminorma. A gente chama, inclusive, às vezes de seminorma Lipschitz, né? Vou colocar assim, ó, C 0, gama de U, estou usando a anotação do livro, como sendo o sup para xy pertencente a U, x diferente de y, e o de x menos o de y sobre x menos y. Perceba que se ela tiver se ela for Lipschitz, isso aqui fica bem definido. Ok? Só que isso... Isso. Isso, né? E isso daqui, C0 gama de U, é uma seminorma. Tá? Para transformar numa norma, então, o que a gente faz é
Define então a norma, por exemplo, C0 gama. Na verdade, eu vou mudar o gama e vou colocar... Ah, preciso arrumar aqui, ó. Deixa eu arrumar. C0 θ. Aqui faltou um θ, tá? É esse expoente θ aqui. E o zero está em relação à diferenciabilidade. Então, eu posso definir agora a norma C0 θ o barra. Tá? Então, sempre quando aparece o barra, significa que eu posso estender até a fronteira. Mas aqui, por enquanto, é só uma notação. Como sendo igual a norma de U, seu barra, mais a norma, a seminorma de U, C0 θ U. Aqui a gente põe barra também, tá? Deixa eu arrumar aqui θ. Então, lá no exercício, eu vou propor alguns exercícios depois, e um deles vai ser mostrar que, por exemplo, se a função é Lipschitz, então ela é contínua. Se ela é Lipschitz, ela também é uniformemente contínua. Ela pode ser estendida à fronteira. Da mesma forma, vale para Holder. Tá? Então, nesse espaço aqui, se eu considerar das funções Holder, que satisfaz essa condição, isso daqui é bem definido. E, de fato, dá uma norma. Eu posso ainda aumentar a diferenciabilidade do espaço. Tá? Então, eu ainda posso definir aqui a norma U, CK, θ ou barra, como sendo... Agora aqui eu vou fazer assim, a soma módulo de alfa menor ou igual do que K, e já explico, da norma das derivadas alfa de U, C, o barra. Vou colocar e já explico tudo. Mais a soma do módulo de alfa igual a K. Então, essa versão aqui, ó, seria a versão sem diferenciabilidade, só contínuas. E agora eu estou dando uma versão incluindo derivadas, mas eu ainda preciso explicar essa expressão. Deixa eu colocar ela aqui. Agora aqui, então, a seminorma de alfa U C0 gama de U barra. Tá? Então o contexto fica claro quando U é maiúsculo, quando é minúsculo, né? Tá? Então, antes de falar ainda dessa norma, vou destacar ela aqui, já explico os elementos que aparecem nela. Tá? Vou definir então o espaço CK, desculpe, aqui eu mudei o gama, é θ. Tá? Então, CK θ U, como sendo o conjunto das funções U pertencente a CK, o barra, que se estende continuamente até a fronteira, e essa que eu acabei de definir. Então, cuidado que aqui é θ, não é zero. CK, vírgula θ. CK, vírgula θ. É finito. De U barra é finito. Vamos lá, então. Olha só. O que significa esse espaço aqui, então? Isso aqui é o que a gente chama de espaço de Holder. Perceba que ele envolve dois parâmetros, o K, que é o grau de diferenciabilidade da função, e o θ, que é o expoente. Então, se o θ for 1, é Lipschitz. Se o K for 1, as funções são C1. Então, aqui, nesse... A gente pensa assim, ó, já vou explicar já essa expressão, não esqueci não, ó. Então, o K
significa que é k vezes diferenciável. Tem as k derivadas parciais, tá? E eu estou calculando aqui tem todo, eu acho que eu vou mudar, eu vou colocar assim. Então, o, o k significa que ela possui todas derivadas parciais. Porque eu tô... Ele possui todas as derivadas, tá? Ou seja, possui a derivada... Se o k for 3, ele possui a primeira, a segunda e até as terceiras derivadas. Então é a ordem da derivada, esse k. Só que também, em questão de Holder, significa que a última, a mais alta derivada, tá? Então, a derivada de ordem k, as derivadas de ordem k, são Holder de expoente θ. Então são as funções k vezes diferenciáveis e as derivadas de ordem k são Holders. Por isso que eu posso calcular aqui a seminorma. Tá? Então vamos lá. Vamos explicar essa expressão aqui agora então. Deixa eu destacá-la aqui. Vamos lá, o que a gente precisa olhar para cá? Primeiro o somatório. Então, como elas são k vezes diferenciáveis, então na norma, nessa norma aqui, eu estou colocando todas, estou somando todas as derivadas. E vou destacar aqui no canto, ó, d alfa u, né, no ponto x, d alfa u, né, é uma função, como é que é? Então você vai pegar o ponto x e leva na função d alfa u, a derivada parcial alfa, ok? Só que aqui você tem então uma função x que leva em outra função, porque o x varia no espaço U. Então o que a gente faz é colocar o módulo de U. Então, ó, se você pegar o x e leva no módulo de U, isso aqui é uma função que sai de U e chega em R. Tudo bem? Tá? Então, quando a gente escreve a norma do... Pensa no gradiente, por exemplo. Ó, d alfa... Ó, se você pensar... Pronto, vou fazer uma situação assim, ó. Vou dar um exemplo com o gradiente e vai facilitar as coisas. Ó. Então você tem a função u e você leva então aqui no gradiente de u. Só que o gradiente de u é um vetor no Rn. Ok? Então quando você faz u, a função u, o módulo desse vetor gradiente de u, você tem uma função de fato de u no conjunto U grande em R. Então aqui é uma função do U grande no Rn. Ok? Então quando a gente escreve assim, ó, a norma do gradiente CU, não é a norma CU é o sup, né, do gradiente aplicado no x, só que não faz sentido porque você está calculando o Rn. Como é que você vai calcular o sup? Então isso daqui nada mais é do que a norma CU da norma no Rn do gradiente de U. Vê se ficou claro agora. Tá? Então só para a gente usar essa ideia. E aí então você vai
Então, quando você está somando aqui, então quando você pega, por exemplo, alfa igual a zero, você está calculando esse primeiro aqui, ó. Quando alfa é igual a zero, você está calculando o sup da u. Quando alfa é igual a 1, você está calculando o sup do gradiente. Quando alfa é igual a 2, você está calculando o sup da hessiana. Então, por isso, e aí você vai somando. Então, isso daqui vai dando números reais, que você vai somando, sup, e vai formando esse primeiro termo. De 0 até k. Mas, você soma agora as seminormas de ordem k das derivadas parciais. Você vai somar, então, a seminorma Lipschitz, né? Tá para as k'ésimas derivadas parciais de ordem mais alta. Ok? Então, na verdade, é uma soma de tudo que envolve, toda a diferenciabilidade que existe. Então, é uma soma do sup de todas as derivadas, mais a norma Holder das derivadas de mais altas. Ok? Tá? Então, o C0, então perceba que agora isso daqui é um caso, esse caso C0 é um caso particular quando k é igual a zero dessa situação maior aqui. Tudo bem? Tá. Maravilha. Então, se essa norma aqui grandona é finita, então a função u é holder, segundo a definição que a gente fez. Então, esse espaço aí, né? CK θ ou barra com essa norma u é de fato um espaço de Banach. Tá? Esse é fácil de fazer. Vou deixar para você pensar como exercício, porque você vai cair no Rn. É a função em Rn, sequência de Cauchy. Então, o que é uma sequência de Cauchy aqui? Agora, Cauchy em relação a essa norma. Só que essa norma, pensa nesse caso zero, mais fácil aqui, né? Só que essa norma aqui é o sup aplicado no Rn. Mas aí, lá no Rn, aquela sequência vai convergir. Então, a sequência... Então, nesse caso, é uma consequência do Rn ser Banach. Tá? Legal, então temos aí o espaço de Holder. Bom, então, para que tantos espaços, né? Então, basicamente, falamos de muita coisa, muitos espaços, muitos relembramos bastante, né? E para que tudo isso? Qual que é a motivação? Bom, é a seguinte. Então, eu vou fazer aqui vou colocar assim, um fato informal, né? Informalmente. O que acontece na prática? Na prática, se a gente considerar o espaço C kθ de U barra, que é o holder, em particular o CK, né, U, se a gente considerar ou o holder ou os espaços das funções contínuas, e eu acho que é a primeira tentativa no primeiro curso de EDP tentar resolver as EDPs exigindo toda essa diferenciabilidade, como é o caso que acontece com as funções harmônicas, né? A gente percebe que, infelizmente, esse espaço, ou seja, infelizmente, exigir que a solução de uma EDP more nesse espaço nem sempre é possível. E quando é possível, tentar abordar a EDP diretamente nesse espaço é uma tarefa que não é possível. Tá? Então, infelizmente, né, esses espaços, vou colocar assim, não são apropriados, entre aspas, tá? Porque, né, é informalmente essa discussão, são apropriados para EDPs. Ou seja, né, apropriados no sentido que exigir tal regularidade, e regularidade é um sinônimo de suavidade, né? E suavidade agora significa essas diferenciabilidades,
Lipschitz e Holder, tá? Então tem um certo grau de suavidade. Tal regularidade é pedir muito, inclusive para EDPs simples. O outro espaço que a gente viu é o LP de U, tá? Ora, o LP de U, inclusive um dos exemplos, um do exercício que eu coloco na lista é bem fácil, vou deixar para você pensar. Uma função pode estar em LP e nem possuir derivadas, tá? Então uma função em LP pode não ter derivadas. Logo, também não são apropriados, e aqui apropriados nesse sentido, tá? Vou colocar entre aspas, de não ter derivadas para EDPs. Então tudo isso aqui é informalmente, tá? De maneira bem grosseira, é o seguinte: exigir trabalhar no espaço CK diretamente ou nos espaços de holder, muitas vezes é pedir muito. Ou seja, é um espaço difícil de trabalhar. Uma solução ali, teoremas dentro de teoremas, existências, teoremas de existências dentro do espaço CK, partindo para o lado de análise funcional, e aí que está o trabalho. Nós não temos assim uma teoria que faz as coisas funcionarem bem, então a gente costuma dizer que ele é rígido, né? Nesse sentido, os teoremas ali não funcionam tão bem para trabalhar diretamente no espaço CK. Ou seja, então é pedir muito. E no LP é pedir pouco. No sentido de que se eu falar que a solução de uma EDP mora em LP, ora, mas ela pode nem ter derivadas, né? Em geral ela vai morar no LP, mas a gente precisa colocar um pouquinho mais num subconjunto de LP. Então, o CK é muito e o LP é pouco. O que a gente faz então é achar um intermediário aqui no meio, achar um espaço, fazer um meio termo entre esses dois espaços, que é o que a gente chama de o espaço de Sobolev, que vai dar a ideia de derivada fraca.